Boas-vindas! Na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar a fundo e explorar como a filosofia antiga desenvolveu um sistema operacional simplesmente à prova de balas para a vida. E adivinha? Tudo isso apenas olhando para dentro. O nosso grande foco aqui é a força do caráter pessoal. Nós vamos destilar aquela sabedoria milenar que nos ensina a prosperar independentemente da pedreira que o mundo jogue no nosso caminho. Bora lá? Para começar, vamos fazer uma pergunta daquelas bem profundas que desafia logo de cara a nossa suposição padrão sobre o que realmente cria uma vida boa. Pensa bem, o que resta quando a riqueza, a saúde e a reputação são repentinamente retiradas? Bom, se a nossa felicidade depender estritamente dessas coisas externas, a resposta é meio assustadora, né? Não resta absolutamente nada. A vida estaria arruinada. Mas, curiosamente, os antigos viam isso de um jeito completamente diferente. Sabe, existe uma diferença colossal e super fundamental entre as nossas circunstâncias externas e o nosso caráter interno. Coisas como o tamanho da nossa conta bancária, o clima lá fora hoje ou o que os outros andam pensando da gente, tudo isso é incrivelmente frágil. São coisas que podem evaporar num piscar de olhos por forças que a gente simplesmente não controla. Agora, em um contraste gigantesco, o nosso caráter interno, ou seja, as virtudes que cultivamos, as escolhas de todo santo dia e a forma como a gente decide reagir às pedradas da vida, isso sim possui uma permanência absoluta. Ninguém, literalmente ninguém, consegue tirar isso da gente. Estabelecer essa base nos leva ao verdadeiro alicerce intelectual dos antigos gregos. É um conceito super vital chamado eudaimonia. E olha, isso não é só um estado passageiro de alegria, sabe? É o grande objetivo final da vida. Traduzindo literalmente, significa estar em excelentes termos com o seu daimon interior, ou seja, com a versão mais elevada de nós mesmos. Quando a gente alcança isso, o resultado é uma vida incrivelmente feliz e que flui com uma suavidade impressionante. A verdadeira paz de espírito depende 100% dessa harmonia interna, e não daquela coleção de coisas materiais. Certo, então vamos desconstruir esse tema fascinante. O nosso roteiro para essa análise é o seguinte: 1. A ilusão do controle. 2. A promessa do estoicismo. 3. A força do caráter. 4. As 4 virtudes cardeais. E, por fim, 5. O ginásio da vida. Parte 1. A ilusão do controle. Foco no mundo externo. Para o nosso primeiro ato, a gente precisa desempacotar aquela velha condição humana padrão. A nossa tendência terrível de tentar basear a nossa estabilidade em um mundo totalmente imprevisível. E aqui a gente tem uma ilustração brilhante do conceito mais central do estoicismo antigo, a famosa dicotomia do controle. As fontes mostram claramente que a gente desperdiça uma energia absurda lutando contra coisas sobre as quais não temos influência alguma, tipo o clima, o trânsito ou a economia global. Depois, a gente tem uma influência que é apenas parcial sobre coisas como a nossa saúde física ou as nossas finanças. A gente pode até se esforçar muito, mas um imprevisto pode mudar o jogo inteiro. A nossa verdadeira zona de influência, a única área onde a gente tem um controle absoluto, mora nas nossas próprias escolhas e ações. É quase como um jogo de cartas. Não dá para escolher a mão que a gente recebe, mas a gente escolhe exatamente como vai jogá-la. Mas por que, afinal, focar nas nossas escolhas internas é algo tão revolucionário assim? O filósofo Epiteto resumiu isso de um jeito quase cirúrgico com esta frase: os homens não se perturbam com as coisas que acontecem, mas com as opiniões sobre as coisas. O sofrimento humano genuíno, aquele que dói mesmo, não nasce do caos da vida moderna. Ele nasce das historinhas internas e das opiniões que a gente mesmo inventa sobre esses eventos. Se a gente perde o trem, o evento em si é neutro. A nossa vozinha interna gritando que isso é um desastre absoluto é que cria todo aquele caos emocional. Parte 2. A promessa do estoicismo. Resiliência emocional. Então, se os nossos próprios julgamentos são os grandes vilões do nosso sofrimento, como essa filosofia entra em cena como a solução perfeita para construir uma resiliência inabalável? O que é realmente fascinante aqui é ver como a essência de toda essa filosofia se condensa lindamente no triângulo da felicidade estoica. A eudaimonia, que a gente comentou agora há pouco, fica bem ali segura no centro de tudo. E ela é alcançada por meio de 3 pilares de ação. Primeiro, assumir a responsabilidade total pelos próprios julgamentos. Segundo, focar de forma implacável apenas naquilo que a gente consegue controlar. E terceiro, viver com um negocinho chamado areté. Parte 3. A força do caráter. A base inabalável. E é esse terceiro pilar que nos joga direto no coração da nossa análise. Se o mundo externo é uma montanha-russa incontrolável, a única verdadeira força não é o dinheiro no banco ou o tamanho do bíceps, é o nosso caráter pessoal.
O cimento dessa base toda é justamente a areté. Muitas vezes isso é traduzido simplesmente como virtude, mas tem um sentido muito mais profundo e de ação contínua, sabe? Areté é expressar a nossa versão mais elevada a cada milissegundo. É o esforço consciente e diário de fechar aquela lacuna entre a pessoa que nós somos agora e a pessoa que sabemos que somos capazes de ser. O caráter não é um troféu de prateleira que fica lá pegando poeira. É um verbo, uma expressão viva e contínua de excelência. Avançando um pouco, vamos dar uma olhada em como isso funciona na prática. Tem sempre uma distância enorme, um abismo mesmo, entre o nosso eu atual e o nosso eu ideal. E segundo as análises, é exatamente dentro desse espaço vazio que moram as sombras do arrependimento, daquela ansiedade pesada e da desilusão. Sempre que a gente age abaixo do nosso potencial, seja cedendo à preguiça, perdendo a cabeça de raiva ou paralisando de medo, essa lacuna aumenta e a gente sofre. A verdadeira força de caráter é ativamente diminuir esse espaço, ação por ação. E é exatamente por isso que quando a gente coloca tudo na balança, o caráter interno dá de 1000 a 0 na beleza física, na riqueza e no status. Sempre. Imagina só alguém com um caráter forjado em granito, alguém que é sempre justo, honesto e valente, mesmo quando o caminho mais fácil seria simplesmente pular fora. A beleza murcha, o dinheiro evapora, mas esse caráter inabalável é o que garante aquele padrão constante de paz de espírito, que ri na cara das viradas de sorte. Parte 4. As 4 virtudes cardeais. O projeto prático. Legal, mas como a gente faz isso no dia a dia? Não dá para simplesmente desejar ser uma pessoa boa e pronto. A gente precisa detalhar o projeto que os antigos usavam para construir esse caráter, as famosas 4 virtudes cardeais. A nossa primeira grande fundação é a sabedoria. Ela funciona como a nossa bússola mestra. A sabedoria é basicamente a capacidade de entender como agir e o que sentir do jeito certo, na hora certa. Exige dar um passo para trás, olhar as situações com uma perspectiva maior, usar muito bom senso e recusar ser atropelado por atitudes impulsivas. A segunda virtude é a justiça. E para os estoicos, isso não tinha nada a ver com tribunais de direito, não. Era sobre o dever humano de agir da melhor forma possível nos nossos relacionamentos. Como a gente é uma espécie hipersocial, a justiça significa agir pensando no bem comum. É cultivar um coração bom, ter uma integridade que não se negocia e tratar todo mundo com um verdadeiro senso de união e humanidade. Na terceira posição entra a coragem. E tem um detalhe fascinante aqui. Uma pessoa corajosa não é aquela que não sente medo nenhum. Isso não existe. O medo e a ansiedade são supernaturais. A coragem de verdade é a capacidade moral de fazer o que é certo, mesmo quando a perna está tremendo. É bater de frente com a dificuldade, não jogar a toalha no meio do caminho, ser honesto perante o perigo e bancar os próprios valores mesmo morrendo de pavor. E para fechar essa sequência com chave de ouro, temos a autodisciplina, que também atende pelo nome de temperança. Essa é a ferramenta definitiva para neutralizar aquelas emoções tóxicas que tentam nos sabotar. É ela que nos deixa agir certo, mesmo quando uma onda gigantesca de desejo, irritação ou raiva tenta assumir o controle do barco. Basicamente, é o superpoder de dizer não para impulsos primitivos e manter a casa em ordem. Agora, um aviso importante, essas 4 virtudes não brotam enquanto a gente está maratonando série no sofá. Sêneca deixou uma metáfora lindíssima que funciona como um belo choque de realidade para nós. Nenhuma árvore se torna profundamente enraizada e robusta a menos que ventos fortes soprem contra ela. É o empurrão violento do vento que obriga a árvore a afundar mais as raízes na terra. Da mesma forma, a adversidade de cada dia não é um castigo cósmico. Ela é absolutamente essencial para testar e expandir os limites da nossa força de caráter. Parte 5. O ginásio da vida. Treinamento diário. Essa mudança de mentalidade é um prato cheio que nos leva para o nosso ato final. O mundo aí fora não é um parquinho de diversões tranquilo. Ele é o nosso centro de treinamento pessoal para a gente ficar cada vez mais forte. Sabe, o grande imperador e filósofo Marco Aurélio anotou uma coisa no seu diário que é espetacular. Existe uma diferença abismal entre uma chamazinha fraca e um incêndio furioso. Se a gente jogar um pedaço de madeira em cima de uma vela, pronto. Apagou. Mas um incêndio enorme vai pegar esse mesmíssimo pedaço de madeira e usar como combustível puro. O obstáculo alimenta o fogo, faz ele rugir ainda mais alto. Um caráter forte pega os atrasos, as frustrações e aquelas pessoas incrivelmente difíceis e transforma tudo isso na matéria-prima exata para o próprio crescimento. Então, o pulo do gato é colocar isso em prática hoje, agora. Epicteto costumava comparar as dificuldades da vida a parceiros de treino em uma luta de boxe. Quando a vida acerta um direto de direita na gente, a gente não sai correndo do ringue chorando não, a gente aplica estes 3 passos. Passo 1, dar uma pausa, respirar e testar aquele impulso inicial, para não reagir no piloto automático.
Passo 2, identificar muito rápido e com calma o que de fato está sob o nosso controle. E o passo 3, responder ao golpe não com raiva, mas com uma daquelas virtudes que a gente acabou de destrinchar. Mas vamos ser realistas. Essa força tremenda não se mantém sozinha. Ela precisa de uma afiação constante. Uma verdadeira manutenção mental de ponta. As fontes detalham uma rotina super clara para isso. De manhã cedo, ao acordar, a gente deve ensaiar e prever mentalmente os perrengues que podem rolar ao longo do dia. E à noite, deitando a cabeça no travesseiro, é a hora de repassar o filme do dia, julgando as próprias atitudes com honestidade. Isso é o que permite corrigir maus hábitos ativamente e, mais importante ainda, treinar o cérebro para perdoar as falhas dos outros. É assim que a gente blinda a nossa paz interior contra o rancor. E isso nos traz para o grande ultimato da nossa análise. Se a vida é de fato um ringue de boxe gigantesco, onde a gente não escolhe quem vai subir para lutar contra nós, e onde cada probleminha é só um parceiro de treino lá para endurecer a nossa resiliência, como a gente vai escolher encarar essa luta hoje? Será que vai ser com pânico, reclamando de tudo, ou cultivando aqui dentro a maior e mais invencível força que existe, o nosso próprio caráter pessoal? Fica aí a reflexão, com a grande esperança de que esse mergulho todo impulsione a gente a ter ações muito mais sábias e corajosas daqui para frente. Um grande abraço.